A Guerra dos Tronos, segunda parte. Ontem debrucei-me sobre os que vão estar nos últimos dias neste conflito entre o bem e o mal. E lemos os eventos finais, os dramas dos acontecimentos, quando Satanás organiza enganar o povo com a sua vinda. Hoje iremos voltar ao início desse grande conflito, vendo através de um prisma sobre o dilúvio. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Agora vamos entrar no tema em si, naquilo que eu vou comentar a seguir. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. O seu coração era só má continuamente. Então, diz o texto, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. A guerra dos tronos está aqui. Deus deu tudo o que o homem precisava para ser feliz. Deu-lhe a terra, a abundância. Deu-lhe pedras preciosas. A terra estava banhada de coisas. As pessoas, quando nasciam, não nasciam pobres. Nasciam num berço de ouro. Eles tinham ouro, à descrição, filões à mostra, árvores frondosas, apesar de toneladas. Havia veios de tudo, veios de pedras preciosas, safiras, esmeraldas. Eles eram riquíssimos. Eles eram riquíssimos. E diz Ellen White, no Espírito de Profecia, em Patriarcas e Profetas, em todas as ruas havia monumentos a ídolos. Você ia para uma rua, tu ias para uma rua e vias um monumento ao Deus tal. Ias para outra rua e vias um monumento tal. A tal ponto que isto começou a encher de vergonha o Noé e os filhos de Deus. Havia poucos homens de fé. E Deus queria preservar Noé e a sua família e todos que se chegassem a Noé. Aqui o texto diz que viu Deus aquilo tudo que eles estavam a fazer à humanidade e viu: ai, que tristeza que eu tenho, então eu fiz tudo perfeito. Fiz tudo perfeito. Dei-lhe rios, dei-lhe árvores, dei-lhes tudo quanto há de bom, safiras, esmeraldas. Deus deu o que era o melhor. E Deus se entristeceu. O seu coração ficou partido ao ver tanta miséria. Os homens eram avarentos, eram presunçosos, eram orgulhosos, eram idólatras, já não mais adoravam a Deus. Então Deus tinha que destruir aquela terra. O juízo de Deus ia ser pelo dilúvio. E eles não queriam ser destruídos pelo dilúvio. Disseram que isso era impossível. Qual era a mensagem de Noé? Não era de amor. Deus vos ama. Deus vai vos salvar. Ficai aí. Construir casas. Olha, vocês amai uns aos outros. Deus vos ama. Não foi esta a mensagem de Noé, pois não? A mensagem de Noé
foi de que Deus ia pôr um ponto final àquela miséria. Era uma vergonha Deus ter construído tudo para eles e eles não se vergarem perante Deus. Estavam-se a vergar perante Satanás. 2 tronos. Qual era o dos tronos que eles estavam a ocupar? Era o trono de Satanás. Se eles se arrependessem, se eles voltassem para Deus, Deus os perdoaria. Deus encheria a terra de graça e sabedoria. Mas os homens não quiseram mais Deus. E então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Será que Deus se arrepende daquilo que faz? Deus se arrependeu no modo como as pessoas estavam a gerir as dádivas de Deus. Deus foi desonrado. Deus ficou triste. É por isso que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É tristeza. Você sabe que Deus está sentindo a mesma coisa hoje em dia. Derramou o Espírito Santo. Veio Jesus. Mandou a Bíblia para estudar. Mandou os livros do Espírito de Profecia. E sabe o que é que está a acontecer? O mundo está fora. Está longe de Deus. O mundo deu com os pés a Deus. Não deixa Deus entrar no lar. Não deixa Deus entrar na família. Não deixa Deus entrar no seu coração. Então o trono de Deus está a ser ocupado por Satanás. E Deus está triste. E se envergonha de nós. Envergonha-se deste mundo todo. E Ellen White disse assim, que a mensagem de João Batista foi precisa para aquele tempo. E nós, hoje em dia, disse Ellen White, que a nossa pregação ainda é mais severa que a de João Batista. Eu diria que é mais severa que do tempo de Elias. É mais severa que o tempo de Noé. Sabem porquê? Porque Deus enviou o seu Filho amado. Enviou o dom do Espírito de Profecia. Enviou uma série de coisas que naquele tempo do dilúvio não havia nada. Como disse alguém, se Deus pudesse voltar atrás, perdoaria Sodoma e Gomorra. E eu diria também o dilúvio. Mas este não pode perdoar, porque enviou Jesus. Que mais poderia eu dizer acerca destes 2 tronos, que um deles tem que ser ocupado? Ou fica Satanás, ou fica Jesus Cristo. Eu queria voltar ao livro de Ezequiel, pela primeira vez. Não o citei como profeta. Hoje vou citar o profeta Ezequiel. No capítulo 6. Parece que é o capítulo 6. É o capítulo 4. E tu toma trigo de cevada, trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milho, e aveia, e mete-os num vaso, e faz dele pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, trazendo 390 dias. 390 dias comerás dele. Disso, lentilhas, trigo, cevada, favas e milho e aveia. E a tua comida que has de comer será o peso de 20 ciclos. Cada dia, em tempo, a comerás. Portanto, uma refeição de manhã, uma refeição ao meio-dia e outra refeição à noite. Também beberás a água por medida. A 6ª parte de um hin de tempo em tempo a beberás. Portanto, o jantar, o almoço e o pequeno almoço é uma coisa. E beber água é outra. Separou. Deus separou. Deus fez um regime alimentar. Comida a uma refeição. E bebida, água a outro tempo. E o comerás será como bolos de cevada, e os cozerás com o esterco que sai do homem diante dos olhos deles, para que vejam. Isto era uma parábola. E disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações por onde eu os lançarei. Deus fez uma profecia. E esta profecia se cumpriu
no tempo da Babilónia, quando eles foram para a Babilónia. O povo estava a adorar ídolos. O povo estava a adorar a sucata. Sim, a sucata. Estava a adorar ídolos, é a sucata. Então disse o Senhor, então disse Ezequiel ao Senhor, a Deus: Ah, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada porque nunca comi coisa morta. Nunca comeu coisa morta. Ele era vegetariano, reparem. Nem despedaçada, desde a minha mocidade. Até agora, Senhor, nunca comi nada disso imundo. Nem carne abominável. Entrou na minha boca e tu estás-me a castigar. E ele estava-se a queixar para Deus. Então ainda vou fazer isso com caca de homem, como diz aqui. Daquele esterco que sai do homem. Cozinhar e com isso, fazer lenha disso. E disse Deus: olha, pronto, eu vou mudar o plano. E Deus alterou um bocadinho o plano. Veja só. Tenho-te dado esterco de vacas agora, em lugar de esterco de homem. E com ele prepararás o teu pão. Sabem, no deserto não há lenha. Eu já vi isso em vários programas na televisão, que os que andam no deserto, eles pegam num estrume de animais e fazem daquilo lenha. Isto é histórico. Isto é histórico, isto aconteceu. E então Deus disse a ele: tu não vais fazer assim, vais fazer à maneira normal. Isso era o normal. Eles cozinhavam com lenha se não tivesse era com esterco de vacas. Porquê? Porque tem a palha para arder. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento do teu pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. E o último versículo, no capítulo 4, diz assim: para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Outra vez, voltamos à história de Jerusalém. Jerusalém rejeitou o divino Jesus. Jesus foi rejeitado. E ficou esta profecia do tempo de Ezequiel. Passou muito tempo, ainda se cumpriu. Sabem que esta profecia é profética para dois tempos? Isso está em Mateus 24 e Mateus 23. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, que mata dos profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis, eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu estou a terminar este pequeno vídeo dizendo que Jerusalém foi uma réplica, foi um sinal, foi um exemplo que Deus deu ao mundo. Ficou como lição. Ficou. E será que eles aprendem? Será que nós aprendemos? Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E por último vou citar São Judas, que retrata Sodoma e Gomorra, e dizem daqueles que quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Como estão a ver, Jerusalém ficou de pé, caiu.
E até os anjos, diz, até os anjos que aguardam nesta terra, que não guardaram lá no céu o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação lá no céu, reservou na escuridão que é esta terra, e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até os anjos estão condenados. Assim também Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Sodoma e Gomorra queimou-se completamente, ela não está a arder. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as dignidades. Ou seja, eles não tinham regras. Eles deixaram a dignidade. Eles deixaram a lei de Deus. E hoje, os 10 mandamentos são calcados a pé juntos. E o principal é o sábado. As pessoas podem não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não levantar falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Mas quando chega ao sábado, meus amigos, a maioria está a pisar. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, que naturalmente conhecem, porque falam das coisas de baixo. Está em São João, e eu vou ter que voltar atrás, a São João, que diz assim: vós sois de baixo. São João 8, 23. Vós sois de baixo. Sabe o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer que as pessoas que andam em transgressão, que não querem se arrepender, são de baixo. Andam a dar gargalhadas. Andam a fazer filmes a dar gargalhadas. A fazer programas e a dar gargalhadas. Eu vos digo, meus irmãos, meus amigos, eles vão dar gargalhadas até um dia. Quando chegar o dia da desgraça, eles vão se ajoelhar e gritar: vós sois de baixo. Eles estão de baixo. Jesus é de cima. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Nós não vamos à discoteca. Nós não vamos ao futebol. Nós não podemos ir a Fátima. Nós não podemos ir a certos lugares. Nós temos tudo. Graças a Deus, somos livres. Como disse São Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tatuagens, café, vinho, mulheres, eu sei lá, tanta coisa que nós podíamos andar aqui a falar que os outros têm e nós não temos. Porquê? Porque nós não somos daqui, somos de cima. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Morrereis condenados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que é que Jesus estava a chamar a atenção? É que há 2 tronos. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus disse: ou é um Senhor, ou honrais, ou amais a um Senhor, e esse é o Senhor que está no trono, ou honrais ao Senhor demónio, que tem o vosso trono. Portanto, Deus quer ocupar o seu trono, quer ocupar o seu coração, quer reivindicar a sua justiça, quer reivindicar a sua santidade em sua pessoa. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. E isso chama-se ocupar o trono. Satanás está querendo ocupar o trono. Os homens não podem escapar a estas palavras que estão descritas em Judas, que eu estava a ler ainda há pouco, e vou continuar, que diz assim, continuando, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Reparem, festas de caridade. Isto parece que fala de algo muito alto. E foram levados pelos enganos
diz que banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água. E apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra. Ventos de doutrina. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. É interessante. Várias parábolas que o São Judas conta aqui. Água seca, fruto, árvores secas, são ondas impetuosas que escumam as suas mesmas abominações. Vocês ficam assim, olha, você não beba café. Opa, eles vão ao ar. Olha, você não veja telenovelas. Eles vão ao ar. E começam, pois é, nós não somos livres. Eles falam-se à nossa frente. Diz o Espírito Santo assim, eles não são persuadidos. Eles não querem ser persuadidos. Eles não querem ser convencidos. Eles não querem ser convertidos. Eles não querem dobrar os joelhos. E então, qual é o trono que vai... Qual é o Deus que vai ocupar o trono? Ondas impetuosas do mar que escumam as suas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Eles parecem umas estrelas lá no céu a brilharem. São estrelas. Cantam bem. Têm uma voz linda. Têm uma melodia linda. E fazem emoções, encantos. Mas levam as pessoas para longe de Deus. Andam a derribar o templo de Deus. Andam a pôr o trono de Satanás na cabeça das pessoas. E as pessoas adoram a quem? Não adoram. Adoram a Deus. Espero bem que sim. Mas destes também profetizou Enoque, o primeiro adventista do 7º dia. O 7º depois de Adão. Dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que impiamente eles, ímpios pecadores, disseram contra ele, contra Jesus. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa dos interesses. Eles beijam-se uns aos outros, eles abraçam-se, eles comungam da mesma comunhão, mas não é Cristo que está lá. O trono não é de Cristo, o trono é de Satanás, é o que diz aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos uma coisa, das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Quem foram os apóstolos? Aqui ele vai citar Pedro, quer ver? Os quais vos diziam que nos últimos dias, que no último tempo haveria escarnecedores, isto foi Pedro que disse, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E estes são os que causam divisões sensuais que não têm um espírito. Ora, se eles causam divisões, é dentro da minha igreja. São pessoas que dividem, pessoas que tomam partidos, ou que se filiam com partidos democráticos, ou católicos, ou protestantes. Não me interessa dos partidos para nada. Nós não somos nós não pertencemos a este mundo. Isso é de baixo. De baixo. É daqui. Nós não somos daqui. O nosso reino não é daqui. Mas, irmãos, a última exortação que vos deixo esta hora está escrita: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre as vossas santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo
tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus verdadeiro, ao único Deus Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Palavra de São Judas. Bom Deus e nosso Pai, que nós possamos orar pelo Espírito Santo, possamos esperar na Tua misericórdia e que possamos levar as pessoas com paciência, tirando algumas dúvidas, pois andam ímpios escarnecendo da Tua verdade. Tu te abeiras de nós, implorando que nós nos abeiremos de Ti para que Tu possas fazer alguma coisa por nós. Eis-nos aqui, Senhor. Abençoa-nos e salva-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.